Pessoal, boa tarde. Obrigada a todos por terem comparecido, porque é um assunto de interesse de todos nós e com decisões individuais. Então, primeiramente, eu quero agradecer ao Aparecido, que se dispôs, Aparecido que todos conhecem, né? Mas hoje ele é presidente da Federação dos Aposentados, né? Que comanda as associações também. E, graciosamente, ele fez o favor de vir falar sobre o assunto, que ele é muito conhecedor, e eu espero que vocês aproveitem muito bem. As perguntas que ele não possa responder no momento da gravação, porque está sendo gravado no YouTube, né? Aí deixa para o final. Se ele falar, não posso responder no momento, ele deixa para o final a resposta, certo, Falecido? Então, boa. As perguntas serem feitas depois que eles... Sim, as perguntas, aí o Aparecido decide como é que vai ser feito, mas ele gosta mais que seja feito à vontade, a Marinalva, tá? Então, à medida que vocês tiverem dúvida durante a apresentação, podem fazer as perguntas. Então, por favor, boa tarde, Aparecido, muito obrigado, fica à vontade. Pessoal, boa tarde. É um prazer encontrar algumas pessoas, né? Eu trabalhei aqui em São Paulo, na diretoria regional, trabalhei 42 anos nos Correios, e hoje estou como presidente da federação, tentando, né, fazer entender todo esse cenário que a gente vive, né? Postal Saúde, postagens com déficit, Correios com falta de dinheiro em caixa, e vamos tentando sobreviver. Eu quero agradecer a Ana pelo convite, né, de estar falando com vocês. Na realidade, eu não sou palestrante, não. Eu sou uma pessoa que procurou estudar o assunto e, dentro dos meus conhecimentos, passar para vocês aquilo que eu interpretei dos documentos que foram colocados à disposição, né? Porque eu sei que muitos dos senhores talvez não tenham tido tempo, ou não tenham facilidade de buscar esses documentos lá no site do Postares. São aproximadamente 9 documentos, que dá mais quase 1000 páginas de documentos para serem lidos e serem traduzidos. E a gente vai tentar traduzir isso em uma hora e colocar à disposição, né, dentro daquilo que me for capaz de responder os questionamentos de vocês. Aquilo que porventura eu não consigo, eu vou anotar e pode ter certeza que eu vou atrás e depois eu passo para a associação para repassar para vocês. Moro em Bauru, como eu disse, trabalhei 42 anos no Correio, fui diretor do Piauí, fui diretor de Goiás, Tocantins, fui coordenador aqui em São Paulo e fui diretor adjunto lá em Bauru. Fiz consultoria em 3 países africanos. Sou formado em administração e procuro estudar postagens desde quando eu me aposentei. E a gente começou a ver que tinha problemas sérios, né? E a gente vai conversar sobre isso. Não sei se a gente pode começar ou tem que esperar. Então é o seguinte, tá? Fazendo um breve histórico para a gente poder entrar na apresentação que eu preparei para vocês. Em 2020, os Correios e os Postares tiveram que assinar um termo de ajuste de conduta junto à Previc. Por quê? Porque existia um déficit enorme no Postares, tá? E nesse termo de acordo de ajuste feito em 2020, a intenção era acabar com o plano BD, que é o nosso plano aí principal, né, que é o nosso rendimento. E na época, quem estava à frente de Postares era o Walter Pareto, que era um interventor. E a gente teve reunião com ele e a gente pediu para ele encarecidamente que fizesse um estudo para salvar o Postares, porque muitas famílias dependiam daquele rendimento. Porque o primeiro passo do TAC, tá, naquela época, era criar já o CD naquela época, que a gente vai discutir hoje, tá? E aí a gente conseguiu inverter a pauta de estudar o BD para ver se a gente conseguia salvar o BD. Então, quando veio a contribuição extraordinária de 23,21, né, que foi implantada em 2023 por aí,
2024, é fruto desses estudos que foram feitos lá atrás para tentar salvar e não acabar com o BD. Então, a partir daí, né, a coisa começou a evoluir, porque além de a gente conseguir salvar o BD, dentro desse TAC, né, estava explícito que tinha que se criar um novo plano de pensão, que é o CD puro, tá? A gente vai falar um pouquinho dele mais para frente. A gente vai estar discutindo aqui, ou discutindo, trocando informações, tá? Tanto do BD como do CD. A minha intenção é plantar uma semente na cabeça de vocês, para vocês, na hora que tiver que tomar a decisão, tomar a melhor decisão possível. Não sou eu que vou dizer aqui que a Maria tem que ficar e que o José tem que ir para o CD. Por quê? Porque tem vários aspectos que tem que ser analisado, tá? Mas, ao longo da minha apresentação, talvez você tenha a percepção que o caminho mais para a maioria ficar no plano que a gente está hoje. E aí a gente vai detalhar, tá bom? Então, é importante, tá? A gente... Eu não sei quem que vai passar comigo, você? Então, são esses tópicos que eu vou abordar com vocês. Ó. O PDB 2025, como é que ele terminou, tá? Hoje, e o contexto que a gente está vivendo, o que é plano CD, comparação entre o plano que a gente está, que é o BD, tá? Análise pessoal minha a respeito desse assunto e o encerramento. Eu acredito que uns 40, 45 minutos a gente consegue. Então, próxima tela, por favor. É o seguinte, como é que terminou o plano nosso no ano passado? Ó? Esse daqui eu tirei do RAI. O RAI é o relatório anual do postado, está à disposição de todo mundo, tá? A gente tem, né, a idade média de 53 anos do ativo, quem está na ativa ainda, e 68 dos assistidos. A gente tem aqui, ó, participantes em 2025, 3% a menos do que 2024. Significa que ou morreram pessoas, tá? Ou a quem estava na ativa pediu para sair do plano. Então, ele fez o resgate dos valores. Então, a situação, né, terminou assim, 36 mil ativos, 31 mil aposentados e 8 mil pensionistas. Isso, encerrando o ano de 2025. Isso daqui, para vocês terem ideia, né, dos benefícios pagos, tá? Então, teve 488 mil benefícios pagos. Isso foi um desembolso de 1 bi e 220 milhões. Então, são valores altíssimos, tá? Aqui, acho que pulou uma tela, se não me engano. Aqui. Como é que fechou o ano do BD, tá? Ele fechou com déficit de 163 milhões de reais. A gente fala assim, ó, que o plano ele tem que terminar o ano em equilíbrio, tá? Se tem déficit, é porque está faltando dinheiro lá para nos pagar a nossa aposentadoria até o resto da nossa vida. Aí o que é feito? Esse déficit ele é calculado e ele entra no plano de custeio. E eu estou colocando aqui para vocês, já para vocês terem ciência do que vai acontecer, que já está aprovado, tá? Que a nossa contribuição extraordinária de 23,21 vai passar para 23,66% a partir de abril desse ano. Vai aparecer número. Não veio isso ainda. Por que não veio? Se vocês se recordarem, todo ano tem um aumento de custeio. E a gente paga lá no mês de agosto, setembro, e a gente paga com juros e correção monetária, porque eles cobram no mês de abril.
que acontece? Foi aprovado esse novo plano de custeio em março, tá? Foi aprovado pelo Conselho Deliberativo do Postales, só que ele tem que tramitar pelos entes envolvidos, que é o quê? A patrocinadora que é os Correios, a SEST e a própria Previc. Após a conclusão, né, isso realmente foi constatável que existe esse déficit, se implanta o plano de custeio que foi aprovado pelo Conselho Deliberativo. A gente entende, tá, que esse valor ele não é tão significativo para ter um novo custeio, tá? E a gente debateu isso junto às outras entidades representativas. No entanto, né, a gente não conseguiu convencer o Conselho Deliberativo que existe alternativa para não comprar esse teste. Então, já está no plano de custeio, já está aprovado, só falta a aprovação dos demais entes para serem implantados. E na hora que foi implantado, vai ser retroativo ao mês de abril. Aí eu faço um parênteses para vocês, que não estava na agenda, mas eu estou me lembrando agora, que a gente fez uma pesquisa, tá, para diluir o 13º através das contribuições extraordinárias. Essas parcelas seriam a partir de abril se fosse aprovado. Hoje eu dou graças a Deus de não ter feito isso. Por quê? Porque a hora que for cobrar lá em setembro, eles cobraria de abril, que complicaria muito mais as nossas vidas, tá? Em termos financeiros. Mas é uma coisa que a gente brigou, né? Tentou brigar para diminuir isso, para que o 13º. Mas aí eu vejo assim também, né? Não está no escrito que eu ia passar para vocês, mas que é bom a gente mencionar, que a semana passada, tá? A Justiça deu ganho de causa para nós, né, participantes, referente ao RTSA. A maioria sabe o que é RTSA? É o seguinte, quando foi feito o saldamento do nosso plano, existia um déficit, tá? E a empresa não poderia fazer o saldamento se o plano não tivesse equilíbrio. E na época era o seguinte, né? O plano não estava em equilíbrio, politicamente, para os Correios e para o governo, era pior você encerrar o plano, né? Então, houve um acordo naquela oportunidade que a empresa assumia aquele déficit, que era de 300 e poucos milhões, tá? Na época. E o Correio começou a pagar essa SDSA. Diluiu em 25 anos ou 30 anos, pagava 20 milhões por mês. Só que chegou em 2013, 2014, a SEST, através de um parecer de um advogado que não é atuário, disse que a empresa não tinha que pagar. E ela parou de pagar, e esse valor entrou no equacionamento que foi feito em 2023. Então, hoje, a gente paga 50% e a empresa paga 50%. Só que existe o processo na justiça desde aquela época. Tanto pelo Postales, o Postales entrou com uma ação contra os Correios, a patrocinadora, como entidades representativas dos empregados. Hoje, esse valor está na casa de 2,5 bi, tá? E a gente teve esse ganho, teve esse ganho a semana passada, né, em primeira instância. O que eu enxergo nisso, tá? A gente sempre debateu ao longo desses últimos anos, tentar debater o assunto RTSA com a empresa, com o Postales, com a Previ, e ninguém aceitava sentar na mesa para negociar. Por quê? Porque o assunto estava na justiça. Então, inclusive na Previ eles falaram assim, ó, vocês só vão receber só através da justiça, porque o governo é um tabu isso daí. Só que agora veio a decisão, ó, muito bem embasada, tá? Quem quiser, pode pedir para a Ana que eu forneça essa decisão. Eu tenho essa decisão no meu computador, eu li, está muito bem embasado. E eu acho assim que hoje há a possibilidade, né, de uma futura negociação com a patrocinadora a respeito desse assunto, coisa que a gente não vislumbrava até a semana passada. Para vocês terem uma ideia, tá? Esse valor representa tudo aquilo que a gente perdeu. Pecúlio do 13º, 75% do 13º e de 50%
da pensão, né, dos pensionistas. E na época da contribuição do equacionamento, girava em torno de 1.950. Então, se a gente conseguir recuperar a empresa pagar isso, né, e devolver aquilo que a gente pagou, né, então eu acho que vai dar uma boa melhorada já no nosso plano. Quer dizer, eu fiz um cenário um pouco mais otimista do que a semana passada. Então, só fazendo esse parênteses para a gente se situar. Então, é o seguinte, o plano fechou. Bom, agora nós vamos passar a falar a partir de 2026. Então, vamos lá. 2026, janeiro, próxima tela. Já tem um déficit de 35 bilhões. Ok? O que é déficit, gente? É o seguinte, é o dinheiro que eu preciso para pagar a aposentadoria de todos nós, até o final das nossas vidas. Então, eles fazem essa projeção e falam assim, ó, está faltando 35 milhões. Não está faltando 35 milhões hoje, vai faltar no futuro. Mas você não pode entrar em para concreto, tem que intervir para corrigir. Aí fala assim, pô, janeiro fechou com 10, vamos lá, eu vou pegar o último dado que a gente tem, que é de março, tá? Está com 161 milhões. Então, o que a gente fala assim, pô, o PT, né, ele está com um problema ou de gestão, né, ou de má aplicações, né, e eu acho que as entidades têm que começar a esmiuçar mais isso aí, porque, ó, por que o postal prévio está superavitário e a gente está deficitário, né? Então, é uma coisa que eu sempre penso que a gente tem que estar discutindo isso mais profundamente. Mas, é um cenário, tá? Fala assim, é preocupante? Ainda não, tá? Eu vou falar por quê para vocês. O ano passado, vocês viram que a gente fechou com 163 milhões de déficit, certo? Vocês sabem qual que era o déficit em outubro? 700 e... quase 800 milhões de reais. Em outubro era déficit de 800 milhões. Novembro tinha um superávit de 1,5 bi. E dezembro fechou com 163 milhões. Então, é um negócio assim que às vezes a gente não consegue enxergar esses números, tá? E aí a gente questiona a entidade, porque eu não sou atuário, tá? Aí vem, olha, né, o que aconteceu? Mudou tal característica, né? Mudou a etapa de vida, então diminui. Ó, a gente conseguiu recuperar o dinheiro, então, você entendeu? Então, ela é flutuante esse valor. Então, a gente tem que ter preocupação? Tem, mas ele não é alarmante ainda, tá? Só para passar para vocês que a gente tem um cenário que ele também não é um mar de rosas, tá? Então, quem ficar no BD vai saber que tem ainda questões que vai afetar um pouco aí, pode afetar ainda um pouco a vida de cada um que vai ficar. Pois não? Posso fazer uma pergunta? Nós estamos falando sobre a recuperação de investimentos, de aplicações, etc. Teve uma mesa sobre o banco de segurando? Uma mesa sobre o banco de segurando? Está pendente de ter uma notícia dessa recuperação desse dinheiro? Isso aí, obrigado. Bom, eu falei para a Ana o seguinte, tá? Tem alguns questionamentos que eu prefiro responder no final, na hora que não estiver sendo gravado. Então, eu peço para o senhor, na hora que a gente terminar a gravação, fazer a pergunta e eu respondo. Por quê? Porque são situações delicadas, tá? Que eu tive reuniões, tá? Nos últimos 2 meses eu tive 2 reuniões na Clinic, tive 2 reuniões do Postares, tá? Debatendo esse assunto. E tem algumas coisas que eu não posso externar de forma muito clara e objetiva para você. Mas em relação ao Banco BID eu posso só citar para o senhor o seguinte. A gente está tentando uma reunião de mediação na CGU, tá? Para ver se a gente consegue colocar o governo nessa história. Porque é o seguinte, tá? Nós pagamos 50%.
O Correio paga 50%. O Correio não é governo? Então, esse 50% está saindo de quem? Dinheiro do povo. Então, a gente está tentando, através desses mecanismos, tentar sentar numa mesa de mediação e negociação para trazer o governo para ver se a gente consegue brigar com o Banco Bolsonaro. Porque hoje, o Correio não briga, Postales tentam brigar, não briga mais, e quem tem ação mais contundente lá nos Estados Unidos não é para reparar o fundo, mas é para indenizar as pessoas, é a Alicate. Ok? Mas aí a gente pode aprofundar um pouquinho mais. Bom, vamos lá, o contexto que a gente está vivendo hoje, tá? No dia 25 de março desse ano, o Postales publicou lá no site deles o seguinte, ó, a criação do plano CD, tá? Alterações no nosso regulamento do PDD e o modelo do termo de migração. Isso já foi aprovado pelo Conselho Deliberativo, já passou pela SEST e está aguardando a aprovação da Previc. Então, já caminhou bastante, está dando na Previc. Está dependendo da Previc aprovar e enviar de volta para o Postales, e o Postales, na hora que receber, ele vai implantar e vai dar 60 dias para vocês fazerem a migração. Ok? Até aqui? Bom, tem que colocar aqui, ação necessária por parte de cada um de vocês. Participantes ativos, assistidos e pensionistas. Devem ler os documentos disponibilizados para avaliar a decisão futura. Migrar para o CD ou permanecer no BD. Como a maioria de vocês eu sei que vai ter dificuldade de entendimento, que é muito técnico, a gente vai tentar, na nossa apresentação, deixar isso mais palatável, vamos dizer assim, para entendimento de vocês, para aqueles que tem muito termo técnico no material, tá? Próximo. Aí eu coloquei aqui para vocês aonde que está essa documentação, se alguém quiser acessar. Ele está bem escondido, tá? Está bem escondido mesmo. Então você tem que estar lá no autoatendimento e na área do participante, colocar a sua matrícula, seu CPF, a sua senha, ficar assim que vem lá uma mensagem dizendo que você respeita, né, tal. Aí lá na esquerda tem assim, escrito assim, transparência. Você vai entrar lá, aí vai aparecer migração entre os planos, PPD 2020. Clica nessa seta azul, aí você vai, por favor, a próxima, ter todos esses documentos, isso aqui, ó, vai ter todos esses documentos disponíveis para vocês baixarem. Aí vocês fazem o download, salvam no computador de vocês e vai vendo conforme a disponibilidade de vocês. Ok? Bom, aí eu paro aqui para explicar para vocês o que é o plano de contribuição definido do CD, tá? É um plano onde o benefício depende do saldo acumulado e da rentabilidade dos investimentos. É uma conta individual, tá? Então o José vai ter a conta dele, a Maria vai ter a conta dela, o Antônio vai ter a conta dele, tá? E vai ser calculado, mais para frente explica como é que eles vão levantar isso, e vai para a tua conta individual. Ok? Não é mais mutuário como é o nosso plano hoje. Nosso plano hoje, o dinheiro está lá para todo mundo. Tá? Aí, pode pagar a obra, tem que receber X, fulano tem que receber Y, vai lá e faz o pagamento. Diferente vai ser no plano CD. O CD vai na tua conta. Se a sua conta tem dinheiro, você recebe a aposentadoria. Se acabou o dinheiro da sua conta, acabou a sua aposentadoria. Simplesmente assim. Risco. O participante assume todo o risco. Hoje, qual que é o risco do PVD? O PVD é o seguinte, deu um déficit de 163 milhões, 50% nós vamos pagar, metade nós vamos pagar. Mas os outros 50%, o Correio paga. Ok? No CD, é o seguinte, deu um déficit de 10%, tá? O que vai acontecer no final do ano?
a tua aposentadoria vai diminuir 10%, o teu valor lá que está na tua conta vai diminuir 10%, consequentemente vai diminuir o tempo de aposentadoria que você tem que receber. Porque o risco é só seu. Ok? Até aqui? Ó, se houver prejuízo, os rendimentos são reduzidos. Quem tem postão prévio sabe disso, tá? Chega no final do ano, pô, mas diminuiu a minha aposentadoria, por quê? Porque o plano deu déficit, então vai diminuir. Se deu superávit, não tem, não vai aumentar naquele que está previsto. Ok? Ó, o déficit, diferente do plano do PD, o plano CD, o PD, os Correios, eles não podem 50% do déficit. Os 100% do déficit é por conta de quem fez a migração, da pessoa que fez a migração. Por que está sendo lançado o CD? Eu expliquei lá atrás para vocês. O atender o TAC assinado com a Previc no dia 20 de 2 de 2020 e prorrogado para 26 de 10 de 2025. Então, isso daí estava previsto a criação desse plano. Como é que está calculada a reserva matemática individual? Tá? Quando for fazer esse processo aí, eles vão calcular a reserva matemática de cada um. Tá? Como é que é calculado? Ele considera a idade, expectativa de vida, a tábua de mortalidade, dependentes, taxa de juros e outros fatores. Tá? Aí ele vai lá. Fala assim, bom, o Aparecido tem 200 mil, a Maria tem 400 mil na sua reserva dela. Ah, você vai ligar? Aí vai ter uns descontos lá que vocês vão ver, que vai ter uns descontos e você vai levar esse dinheiro para a sua conta pessoal. Ok? Ó, descontos antecipados quando você for fazer a migração. Fala assim, ó, eu vou sair do plano e vou para o CD. As contribuições essas futuras, tá? De 23,21 ou 23,66, que eu coloquei para vocês lá atrás que vai ser, isso você vai pagar à vista. Os 75% descontado do 13º você também vai pagar à vista. A contribuição normal de 8,1 que a gente paga, tá? Todo mundo paga essa contribuição, está previsto no nosso regulamento, você também vai pagar. E os débitos, o empréstimo que você tenha lá em aberto com o seu plano. Então, você fez o empréstimo lá, ele vai ver lá que você está devendo X, e já vai ser descontado na hora de passar esse dinheiro para a tua conta pessoal. Ou seja, Ok, até aqui? Resumo, né? Deixa bem claro para vocês. Participante paga à vista seus débitos futuros, que são as contribuições que a gente paga hoje. O plano CD elimina os riscos que os Correios assumem no BD. Então, a partir do momento que você vai para outro plano, o Correio não tem nada a ver com você. Ok? Significa o seguinte: suponhamos que uma pessoa tenha 900 mil nesse cálculo, nessa avaliação. Ó, lá no final da minha apresentação eu falo para vocês o seguinte: antes de você tomar qualquer decisão, espera sair o simulador, porque no simulador você vai ter todos esses valores lá. E aí você vai ter noção de como está a sua situação, porque a sua situação vai ser diferente dela, vai ser diferente deles, entendeu? Tá? Porque não dá para você falar assim, ó, pô, mas descontando tudo isso, quanto que vai ficar? Eu não tenho essa resposta para te dar. Correto? Obrigado. Então é o seguinte, ó, daqui da claro, ó, você foi pro CD, foi para você, ó, vai com Deus. E bom,
Para você ver, tem benefícios, tá? Nós vamos mostrar os benefícios que eles têm aqui para vocês. Ó, ao migrar, tá? Vai um valor lá. 300 mil, 400 mil, 100 mil, 50 mil, 1 milhão, tá? Você vai decidir, você pode decidir qual o percentual que você quer receber de aposentadoria. Entre 0% e 2%. Quanto maior for o valor, 2%, menos tempo você tem de aposentadoria. Ok? Você vai receber mais, mas consequentemente menos tempo. Se você opta por receber menos, né, é sinal que o seu dinheiro vai durar mais, né? Teoricamente ele vai durar mais. Ok? Mas você também pode falar assim, não, eu quero receber por 5, por 10, ou por 15, ou por 20, 25 ou 30 anos. Tem essa opção. Ok? Você pode decidir, não, eu quero receber o que eu tenho aí em 15 anos. Beleza? Você pode também falar, não, eu quero receber o resto da minha vida, enquanto eu estiver vivo. Vai ter essa opção lá. Só que tem um risco de esgotamento, tá? Se o seu dinheiro acabar, o dia que acabou o dinheiro, acabou a sua aposentadoria. Ó, em todas essas opções, o benefício termina quando o saldo acaba. Não adianta você falar que eu quero receber em 15 anos. Chegou no 10º ano, acabou o dinheiro, acabou a sua aposentadoria. Aí eu faço um parênteses assim, ó. E eu sei que eu vou estar induzindo um pouco, tá? Mas quem é casado tem que pensar na família. Porque se você for individualista, fala assim, não, eu vou fazer esse plano 10 anos, né? Só que se a minha esposa, né, durar mais do que ela, não vai ter aposentadoria, ela não vai ter pensão. Então, para quem é casado, refletir com mais propriedade ainda, tá? Ok? Outra coisa que eu acho que vai pegar bastante e a gente vai ter um problema sério, que é o quê? Você pode migrar, você pode levantar dinheiro, até 10% do valor que você tem. Então, se você tem 400 mil lá, você vai poder levantar 40 mil. Se tiver 1 milhão, você pode levantar 100 mil. Eu vejo isso assim, é um tiro no pé, tá? Por quê? Você tira esse dinheiro, consequentemente você está tirando a longevidade da sua aposentadoria. Tá? Aí vai falar, pô, mas eu tenho dívida. Você vai ter isso, você vai saber da sua dívida, mas lá na frente você não vai ter dinheiro de aposentadoria. Então tem. E aí, é uma outra coisa também que eu tenho tentado entender, tá? Eu não tenho essa resposta para dar para vocês, porque é o seguinte. Na minha avaliação, tá, hoje, para quem é melhor ir para o CD? Para quem está na ativa, tá? E não sabe quando vai aposentar. Tá? Qual o maior problema que eu vejo quando esse pessoal for para o CD e levantar os 10%? Eu acho que o Postales não tem caixa para pagar isso. Aí teria que ter um aporte do correio. E vocês sabem como é que o correio está, né? Então, é uma coisa que eu ainda não consegui, tá? Enxergar de uma forma mais clara para passar para vocês. Mas eu tenho essa preocupação de ter um desequilíbrio técnico, tá? Para quem fica e até para quem vai. Ok? Mas isso eu não vou ser sincero para vocês, eu não consegui ainda enxergar se isso vai ter consequência leve, ou mediana, ou grande, tá? Até porque eu já conversei com várias pessoas e essas pessoas também não conseguiram chegar. Então, vamos ver se na hora que sair o simulador, se a gente consegue chegar a alguma coisa mais profundamente a respeito do assunto, tá? Mas eu estou passando para vocês um sentimento que eu tenho, tá? Uma preocupação que eu tenho se houver esse saque, né, de 10% para quem ligar. Ok? Outra coisa, o ativo só sai se desligar do correio. Essa opção reduz o benefício futuro e incide imposto de renda também, tá? Então, na hora que você levanta lá os 10%, você vai pagar imposto de renda.
Bom, para quem permanecer no plano BD, não migrar, tá? Vamos lá. Continua como está hoje, ó. Ativo, segue pagando a taxa essa de 23,21 ou 23,66 na hora que foi plantado, tá? Mais 75% no 13º. Assistido aposentado, paga normal 8,7, tá? Eles pagam. Paga a taxa extra e paga os 75% no 13º. Pensionistas. Tiveram a pensão antes do mês 11 de 2023. Vai pagar 37,42, já paga hoje. É uma pensão para ir para 38,49, mais 75% no 13º. Pensionistas que tiveram o seu benefício a partir do mês 11 de 23. Pagam essa de 23,21 ou 23,66 e 75% no 13º. Regra. Pensão por morte, reduzida para 50%, pecúlio extinto, isso está tudo previsto lá no equacionamento implantado, tá? Já está acontecendo isso. Só para deixar mais bem, né, claro isso daí. Bom, outros envolvidos que é para quem for migrar, tá? Ações judiciais. Para migrar é obrigatório renunciar às ações judiciais contra Então, eu acho assim, é um negócio que você tem várias ações em andamento. Vamos supor que lá na frente você ganha uma ação, por exemplo, uma ação do Ministério Público de 8 bi, tá? O plano BD. A partir do momento que você abre mão dessa ação jurídica que está em andamento, você vai perder a tua parte desse valor. Ok? Ó, recuperações. Valores recuperados pelo plano que nós estamos, pós-migração serão rateados entre os planos. Então, vamos supor, tá? Vamos supor, recuperou 100 milhões, tá? 60% ficou no BD e 40% foi para o CD. Estou fazendo uma conta bem simples, tá? Mas são valores. Aí 60% fica aqui e 40% vai para o plano. Ok? Individualizado. Outro plano é sempre individualizado, tá? Vai ver quanto cada um tem direito ali naquela porcentagem. Postal prévio. Quem está aí em postal prévio? Participantes do postal prévio não são afetados e não podem migrar para o CD. Seria, desculpa o termo que eu vou usar, né? É burrice sair do postal prévio e ir para o CD. Por quê? Porque o postal prévio ainda tem recompatibilidade do correio. Vou ter responsabilidade zero do correio. Quem está na ativa, tá? E não estava tendo condições de pagar as contribuições extraordinárias, foi lá e pediu para cancelar o plano dele. Essa pessoa ela não pode migrar, tá? E ela também não pode levantar o dinheiro. Só vai poder levantar o dinheiro quando ela se recorrer, quando ela pedir demissão ou aposentar. Aposentadoria no CD exige idade mínima de 50 anos e desligamento dos correios. Que não é o nosso caso aqui, que acho que todos nós já temos mais que 50, né? Pontos importantes para ser observado para o CD. Porque como você vê, eu deixo de pagar contribuição extraordinária. Beleza? Que eu pago hoje, que serão descontados, tá? Na RMI na hora que você for migrar. Então, esse valor ele vai ser descontado, ele não vai para a tua conta. Se acontecer um déficit no CD, você vai pagar sozinho. Tá? Se der um déficit de 10%, vai diminuir 10% no valor que você tem lá na sua conta, vai diminuir 10% no valor da sua aposentadoria. Quando acabar o saldo existente na conta, como já disse, repito aqui, o benefício cessa, acaba. Tá? Quem
Muitos dos senhores quiseram postar um prédio, certo? Não acabou o dinheiro de postar um prédio na conta de vocês? Porque na minha acabou. 10 anos, acabou. Eles nem comunicam, sabe? No mês você foi lá, pô, cadê meu postal prédio? Vou lá, minha conta está zerada. É porque tem opção, ele tem opção. Eu optei por receber, sei lá, tantos por cento, e quando chegou 10 anos, acabou meu saldo lá, acabou minha aposentadoria no tal prédio. Pronto. Pontos importantes para ser observado para quem vai permanecer no plano hoje, que a gente está hoje. Havendo déficit, o Correio paga 50%. Tá? Continua pagando as contribuições déficits, que pode ser até aumentada por novos déficits, mas o Correio paga 50%. E o benefício é vitalício. Ok? Até o último suspiro da pensionista que está lá no nosso plano. Enquanto tiver gente no plano, ele vai existir. Ok? Ele não acaba. Bom, aí a gente falou que o Postares, ele vai colocar um simulador, tá? Cada um dos senhores, na hora que o Postares colocar o simulador, vocês têm que entrar lá na conta de vocês e verificar quais são os valores que tem lá para vocês analisar. Se tiver dúvida, eu tenho certeza que a associação vai colocar à disposição, né, para tirar dúvida, tá? Eu também vou deixar meu telefone aqui, pode me ligar. Naquilo que eu puder ajudar, eu vou ajudar todos os senhores. Então, ó, quando o processo for devolvido da Previc, o Postares vai ter 60 dias para implantar, para migrar, tá? Ele vai dar 60 dias para você optar. Passou 60 dias, acabou o prazo, tá? Quem foi, quem não foi, fica. Beleza? O sistema vai mostrar qual o valor da reserva matemática de cada um, as opções de benefício que terá no CD, o valor a receber, por quanto tempo, e são essas informações que permitirão decidir com mais convicção. Poderemos avaliar se é vantajoso sacar os 10% da RMI? Eu acho que não é mais. Cada um vai decidir por si. E quanto pagaria de imposto e quanto sobrará para eu escolher o benefício lá no CD. Então você vai ter todas essas, né? É um monte de coisinha aí, mas olha que vocês verem lá, não vai estar tão difícil de analisar, tá? Parecido. Perdão? Eu ainda não cheguei, eu estou lendo aí. Eu ainda estou lendo, estou naquelas 500 páginas lá, não sei se está escrito isso, talvez você já tenha lido. Quando o CD vai continuar sendo administrado pelo Postares, certo? Eu não vi em nenhum lugar que tipo de aplicação, se vai ser só bancária, já definido, CDB, MDB, LCI, sei lá o quê. Mas, se o investimento for igual ao que eles fazem hoje, tanto por cento nisso, naquilo, se corre o risco também de perder, não é isso? E isso, para mim, ainda não está claro como vai ser feito. Você já leu sobre isso? Porque é o seguinte, toda aplicação do dinheiro tem uma regra estabelecida pela Previc, independente do plano, tá? Então, só pode ser X imobiliário, só pode ser Y nisso. Então, eu não tenho escritório, tá? Mas tem lá. Eu sei isso. Você sabe, né? Então, é a mesma coisa para todos os planos, não difere um do outro, tá? Então, o que eu vejo, vou deixar para falar depois que tiver sem gravação. Pode ser? Pode. Ó, entendimento estrutural, tá? Ponto mais importante. Eu estou batendo muito nessa tecla para ficar gravado na cabecinha de vocês. Plano BD. Você sabe aproximadamente quanto vai receber. Você sabe. Tudo bem, você sabe quanto você vai receber. Benefício é vitalício. Não vai terminar o mês que vem, não vai terminar o ano que vem. Ok? Isso é dividido com os Correios. Se der o déficit lá, 163 milhões, o Correio vai pagar metade. 82 milhões, 81 milhões, o Correio que vai pagar. Como está dizendo ali, ó, déficit compartilhado, 50%. Em termos técnicos, tá? O que eu passo para vocês é o seguinte: é um modelo com
proteção atuarial e longevidade coberta. Ok? Próximo. Agora vamos entender estruturalmente como é que é o CD, tá? Eu sei que estou sendo um pouco prolixo, né? Mas é para vocês saírem daqui, ó, até na casa de vocês não esqueceram o que foi dito aqui. O plano CD. Você não sabe quanto você vai receber. Depende do saldo mais rentabilidade. Se não tiver saldo, não vai receber nada. Risco 100% seu. Ó, não tem dinheiro lá, não adianta ligar para o correio, não adianta. O risco é seu. Benefício pode acabar se o saldo zerar. Zerou, acaba. Em termos técnicos, tá? É um modelo de capitalização pura, com risco de mercado e longevidade. Então, ele não tem essa premissa de falar assim, não, vai durar 20 anos. Você não sabe. Pode durar ou não pode durar. Ó, ponto mais crítico, né, ao migrar. A gente já falou lá atrás, mas reforça. Você paga à vista. As contribuições futuras, tá, que você paga 23%, então eles vão calcular tudo que você deveria pagar, tá, e vai trazer presente. Então, se deu 1 milhão, aí você, futuramente, você tinha 400 mil para pagar, vai descontar do 1 milhão, vai descontar 400 mil, você vai ficar com 600 mil. É assim que vai fazer. Aí que vocês pegarem a tabela, vocês... A decisão será imediata. Desconto do 13º, contribuições normais e os débitos existentes, que eu falei que são os empréstimos, muita gente tem empréstimo. O plano BD vai ter esse desconto do empréstimo? Não. No BD, plano BD, vai ter esse desconto do empréstimo? Sendo nas condições? Não, quem tem empréstimo no BD e ficar no BD vai continuar pagando, tá? Hoje tem, se não me engano, entre postal prévio e BD, tem 270 milhões de emprestado. Não, tem 270 milhões de déficit, pessoas que estão devendo. E não pagam empréstimo, tá? Então, essas pessoas vai ter que estar preocupado porque vai ser descontado no... Uma noite descontada em folha? Coisa de renda, eu não sabia. Uma descontada em folha nos empréstimos? Como aconteceu isso? Por exemplo, quem está na ativa, tá? Você faz empréstimo, só que você não pode descontar mais de 30% ou 35%, tá? O que acontece? Você tem lá a prioridade de desconto. A mesma coisa no postais, tá? Você tem prioridade lá, desconto da contribuição extraordinária primeiro, depois não sei o quê. Aí se chegar no teu empréstimo e não estiver dentro daquela margem, ele não desconta. Ele quer que você pague por boleto. Quem tem seguro de vida, já, às vezes acontece, faz um empréstimo lá e não tem margem para cobrir o seguro de vida. Aí tem que pagar através de boleto, tá? Já aconteceu isso com várias pessoas. Então quem faz empréstimo e tem seguro de vida, presta atenção na sua margem consignada para não perder o seguro de vida. Porque se deixar de pagar 3 meses, você perde o seguro de vida, tá? Não tem como recuperar. Mas tem as margens, tá? Eu não saberia dizer para o senhor assim quais são os principais que são descontados primeiro. Eu sei que pensão alimentícia ainda antes, tá? Tem uma série de coisas. Aí chegou, não pode, passou daquela margem, não desconta. Aí tenta cobrar por boleto, aí a pessoa não paga. Sou parecido, eu tenho um questionamento a fazer. Referente a isso que o senhor acabou de falar, eu, na minha opinião, forçava a agir errado, porque a partir do momento que eu fiz o empréstimo para descontar em folha, e aí chega o dia do descontar, tem aquela margem que não pode ser ultrapassada e não é suficiente para pagar a parcela, na minha opinião, o que eles teriam que fazer? Mandar um boleto para a gente. Eles não mandam, não comunicam nada, tem que pedir. Aconteceu comigo e o que aconteceu? Eu pedia todo mês. Aí chegou o mês de novembro de 2021, eu não consegui. Eu questionei na época que é a obrigação deles oferecer condições de eu efetuar o pagamento.
Não eu ter que correr atrás do recebedor para me dar condições. Ele falou que alegou que ele está aqui, não sei o quê, e tem que ser assim. Bom, então, resumindo, continuei pedindo todo mês. Quando chegou novembro de 2021, eu não consegui falar com ninguém deles. Aí eu entrei em contato com os colegas da Ativa e conseguiram uma informação para mim que o sistema estava em reforma e que não estava recebendo nada. Que tinha para tentei, não consegui. Aí eu fiquei, na minha, né? Interessado, você não procura, por que eu vou ter que correr atrás? Aí o que aconteceu? Isso em 2021. Fevereiro de 2023, aí eles entraram em contato comigo alegando que tinha dívida que tinha que efetuar o pagamento da processo. Eu falei, agora vocês podem entrar em contato comigo? Por que não entrou, deixou todo esse tempo a dívida crescer? Eu ainda falei assim, a dívida crescer para poder ganhar juros. Aí, como já acharam que ganhou o suficiente, agora me procura. Tinha que ter me procurado lá em novembro de 2021. E todo mês, consequentemente, para mim efetuar o pagamento. Isso eu tive que fazer, enquanto tinha a dívida, eu tive que fazer todas as vezes. Todos os meses, ligar para eles mandarem o boleto para mim. Quando a dívida ficou R$98, aí não mandou mais nada. Eu ligava e não conseguia falar com ninguém. Não mandou mais nada. Aí, vamos esperar crescer, chegar num certo valor, para mim procurar de novo. É isso aí que acontece. Não acho correto isso. Eu concordo com o senhor, mas infelizmente né, eu não sou o gestor do postado. A gente todas as vezes que a gente tem reunião com o postado, a gente pede para que eles tenham mais interação com os participantes. Porque eu já vi gente perder seguro de vida, tá? Porque não sabia que não estava sendo descontado. Porque a gente não vai lá puxar o extrato. Eu, pelo menos, também sou relapso nessa parte. Porque o certo é a gente puxar o extrato e verificar, pô, não está me cobrando, né? Mas a gente não é assim, a gente fica dependendo deles também. Mas por outro lado, dificulta quando eu endosso o postado, a alegação é os caras beneficiar os próprios. Os beneficiar. Só que dificulta. Cada um porque nós, na minha idade, por exemplo, não tem certa habilidade para ficar conformado. Infelizmente, né? Não é, mas não é só postado. Você liga para ele, você fica o dia inteiro na linha e não consegue. Mas eu vejo assim, eu sei que hoje, né, a gente, quem é idoso está com um problema sério. Eu tenho minha mãe que tem 91 anos, nem celular ela tem. Mas ela tem que ter GOV, tem que ter no INSS, né? Então, é complicado. Eu acho que a gente está sendo, desculpa o termo, marginalizado, tá? Porque a maioria dos idosos tem dificuldade. Mas eles não enxergam. Eu tratei desse assunto há muito tempo, né? Mas a gente anota e pode passar, mostrar, falar, tomar, né? Agora, o que eu ia dizer é o seguinte, tá? Essa dívida é prejudicial. Porque se você deixa de ter 170 milhões lá, que deve, ele entra no déficit. Você imagina, se eu não tivesse essa dívida não paga, tá? De 270 milhões, eu não tinha um déficit de 168 milhões. A gente tem um problema também com a DICAP, né? Porque a DICAP tem uma ação que é depositada em juízo. Então, é considerado como déficit propostado. E é um torno de 145 milhões de reais. Então, tudo isso vai impactando no déficit, tá? Então, a tradução técnica, você está antecipando as perdas futuras certas, né, para hoje, para assumir os riscos incertos do futuro. Isso é um fator extremamente relevante. Então, a partir do momento que você migra, você está assumindo risco, tá? Basicamente é isso aí. Aqui eu fiz uma tabelinha de comparação, tá, entre o nosso plano BD e o CD. Segurança, tá? Em termos de segurança. Eu entendo que hoje a gente tem alta segurança. A gente não tem problema de receber. Alguém deixou de receber o seu coisa? Não.
no CD vai ser baixo. Você não sabe se você vai ter a tua aposentadoria até o último dia da sua vida, entendeu? Isso, hoje é compartilhado, né? 50% é nosso, 50% é do Correio. O CD 100% é seu. Benefício, ele é vitalício. O plano PD é vitalício, o outro não. Pode acabar? Nosso plano não. O CD pode. Previsibilidade alta, né, para o PDB e o CD baixa. Impacto de crise, quando tiver uma crise, tá? Financeira, de bolsa de valores e tal. Nossa é limitado e aí é mais alto, tá? O que realmente está acontecendo hoje? O que está acontecendo, né? O CD foi criado, como eu já disse e repito, tá? Para cumprir uma exigência regulatória, tá? Eliminar risco para os Correios. Porque é o seguinte, tá? Vocês sabem que o Correio assinou um termo de confissão de dívida. Então, hoje tem 2 termos de confissão de dívida assinados. Um de 2 bi e pouco e outro de 5 bi qualquer coisa, tá? Que dá 7 bi alguma coisa. Ele tem que jogar isso no balanço dele, tá? E essa dívida, ela é o quê? Um dos termos de confissão de dívida é até o último suspiro. O outro termo de confissão de dívida, que é de 2 bi e pouco, ele é por 30 anos, ele vai ser pago em 30 anos. Tá? A partir do momento que você migra, ele deixa de existir parte desse passivo. Então ele vai lá no balanço dele e diminui o quê? O passivo no balanço. Que, entre aspas, assim, eu falo que é uma pedalada, né? Porque você passa do vermelho para o azul, né? Ele deixa de ter compromisso com você. Ele não tem mais responsabilidade. Então, essa é a grande vantagem. Por que está sendo feito isso? Para eliminar os riscos dos Correios, tá? E isso está sendo transferido para cada um que vai para o CD. Para nós, tá? Para quem está para o CD. Bom, eu coloco aqui, ó, migrar só é racional se você tiver perfil de investidor. Você tem dinheiro para investir, você não tem problema de dinheiro, você não vai ter problema de ter dinheiro na sua aposentadoria, beleza. Né? Você não vai se preocupar em pagar contribuição extraordinária, você tem a vida, beleza. Né? Outra coisa, quem tem horizonte de vida mais curto. Né? Às vezes a pessoa tem comorbidade, tem, né? Já tem idade avançada, fala assim, por que eu vou ficar lá pagando se eu, sei lá, eu posso fazer um plano para 5 anos e se você quiser, né, resolve minha vida. Vai receber mais em pouco tempo. Tá? Não tem confiança no BD. Eu acho assim, confiança a maioria do ano não tem, mas também a gente não tem para correr. Tá? E tem esse controle do dinheiro e estratégia de saco. Exemplo, prazo certo. Se você tem lá 400 mil e fala assim, eu quero receber em 5 anos, provavelmente você vai conseguir receber esses 400 mil em 5 anos. A não ser que aconteça um déficit. E aí você é responsável por ele. Então o dinheiro pode acabar antes. Mas assim, não, né? Migrar não faz sentido para a maioria das pessoas que se encaixa aqui. Aposentado ou próximo de se aposentar. Depende da renda mensal. Eu dependo daquela renda. Ok? Não entendo de mercado financeiro. Eu não sei aplicar. Eu, por exemplo, sou uma negação. Eu falo que eu faço consórcio, eu sou o último a pegar o carro. Né? Então, não aceita ver o benefício oscilar, porque lá você pode oscilar. Porque você sabe que você pode ter, mas não é tão... Né? E quer segurança na vida toda. Nesse caso, migrar é assumir um risco desnecessário e potencialmente perigoso, na minha avaliação. No caso, está garantido também, no caso de quem é aposentado, que venha aparecer e que o plano foi feito 50% de pensão, né? Por causa da esposa e da filha, e 50%. 50% da esposa e 10% do filho, né? 5 ou 10%, não me recordo, mas é mais ou menos isso. Porque antes era 80%, era 85%.
Aí, voltar foi reduzido para 50%. Mas acho que ele perguntou se com esse plano CD vai ter para também. Não, eu tô fora, o CD. E aí era Não, já estou aposentado, está chegando. Aqui eu coloquei para vocês. Né? O titular faleceu, vai ter a pensionista vai receber 50% daquilo que você recebia. Ok? E ela vai continuar pagando as contribuições extraordinárias lá. Beleza? Continua. Tá? Mostrei na tela lá para vocês, nada aqui. Bom, ponto extremamente sensível para quem vai migrar. Tá? Então, estou batendo na tecla de novo. Renuncie a ações judiciais. Traz um grande prejuízo, tá? Em função das ações existentes. Perda de possibilidade de ganho futuro do BD e de recuperações futuras. Recomendações que eu deixo para vocês. A decisão de migrar é exclusiva do participante. Então, Aparecido, eu devo migrar ou não? Eu não vou responder para você. Eu posso te dar o quê? Os cenários, né? Pessoal, cuidado com isso, cuidado com isso, cuidado com isso. Porque eu não sei da sua vida. Né? Eu não sei se você tem uma doença, se você tem um problema. Então, tudo isso você vai ter que pesar. Né? E saber o seguinte. E se você migrar, dificilmente, não é dificilmente, mas você tem que estar preocupado com a família, porque pode ser que você não tenha pensão. E no BD, não, no BD você tem a pensão. Tá? Aconteceu alguma coisa? Pessoal, está dando para entender? Eu estou meio repetitivo, mas eu acho importante deixar. Pois eu queria saber se agora vai ter eleição para o novo governo. Se o novo governo for do PT e ganhar e vender o Correio, como é que vai ficar? Bom, continuando aqui nas recomendações, o Postales fornecerá um simulador de RMI durante o processo. Então, aguarde esse simulador, tá? Não sofra por antecipação, deixa a gente já sofreu para trazer esses assuntos para vocês. Já sabe, você já tem mais ou menos a noção, isso é bom, isso é ruim. E entra no simulador depois. Tá? Aí você esquenta a cabeça. Aí você vai ter 60 dias para decidir sua vida. Você vai para lá ou você vem para cá. Ok? Então aguarda a simulação oficial. A decisão de migrar será individual e para isso deve avaliar a sua condição de saúde, também estou colocando aqui, avaliar a sua condição de saúde, a idade em que se encontra, o tempo que tem no plano VD, né? Se está aposentado ou na ativa, e quanto tempo pretende trabalhar ainda quem está na ativa, como estão suas finanças, né? Então, tudo isso aí vai ser fatores relevantes para você tomar decisão. Ok? Então, essas recomendações. Então, guarda isso para vocês, né? E na hora certa vocês analisem e verifiquem a melhor situação para cada um de vocês. O que eu coloco hoje, tá? Decisão mais prudente para hoje, né? É não migrar ainda. Por quê? Falta a simulação oficial, então tem que ter a simulação oficial. Há descontos pesados na entrada, tá? Então vocês vão ver lá na hora que fazer a simulação. O risco do CD total de vocês. E o BD ainda oferece a proteção individual. O próprio material disponibilizado pelo Postales, ele recomenda aguardar a simulação, tá? Próximo.
Nós vamos ser avisados de imigração de 60 dias. Vai ser publicado no site e as associações, eu tenho certeza que vai comunicar e colocar nos informativos, tá? Encerrando. Antes de decidir, você precisa de 3 dados. Valor da sua RI líquida, tá? Então você vai levantar isso lá. Projeção do benefício no CD e comparação com o seu benefício atual no BD. Sem isso, qualquer decisão é sem embasamento atuarial. Então, é isso que eu tinha que passar para vocês. Me coloco à disposição aí se tiver alguma dúvida, questionamento. E espero ter contribuído para esclarecer para vocês algumas coisas, tá? Eu gostei. Eu agradeço. Você quer encerrar? Não sei se alguém tem dúvidas para fazer? Quer fazer perguntas? Quer? Então, só um minutinho. Pode falar? Se a cobertura está muito automaticamente dando castigo. Quem não migrar, automaticamente fica no plano, tá? Quem não se manifestar. Ok? É isso faltou na minha apresentação, né? Bem lembrado.